Amém, igreja? Glória a Deus. Nosso pregador ficou um pouquinho ausente alguns dias, preparando, consagrando, enchendo da bênção. Vamos ouvi-lo. Aleluias. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estendo aqui também a minha saudação aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, pela internet, através do seu celular, do seu computador. Irmãos, pela misericórdia de Deus, coube a Ele que hoje eu estivesse aqui trazendo a palavra. Mas antes de eu iniciar a palavra propriamente dita, eu gostaria de louvar o Senhor com um hino. Amém? Seus problemas têm transtornado sua vida. Pensa que o sofrer é teu viver, é tua sina. Mesmo que agora pensa ser o teu fim, saibas que Deus é por você. Creia assim. Você pode até pensar que está sozinho, que não há em seu caminho alguém para lhe ajudar, mas passando a prova irá reconhecer que a todo instante Deus Você pode até pensar que está sozinho, que não há em seu caminho alguém para lhe ajudar, mas passando a prova irá reconhecer a todo instante Deus estava com você. No jardim ali sozinho, Jesus chorou, sem ter ninguém para consolar a sua dor. Numa cruz em meio a espinhos, quem é que podia imaginar os planos de Deus para me salvar? Você pode até pensar que está sozinho, que não há em seu caminho alguém para lhe ajudar, mas passando a prova irá reconhecer que a todo instante Deus estava com você. Você pode até pensar que está sozinho, que não há em seu caminho alguém para lhe ajudar, mas passando a prova irá reconhecer que a todo instante Deus estava com você. Mas passando a prova irá reconhecer que a todo instante Deus estava com você. Aleluia, glória a Deus, louvado é teu nome, Senhor. Aleluia, santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nosso tempo é curto. Pegue sua Bíblia e, se você puder, ficar de pé para a leitura que se encontra aí no Evangelho de
Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Obrigado, irmãos. João, capítulo 6, os versículos é de 16 a 20. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 16 a 20. Se a irmã puder colocar um fundozinho lá, número 4. Que diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Poderoso Deus e eterno Pai, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Te agradecemos, Senhor Deus, tudo que o Senhor já fez até aqui. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco um pouquinho mais. Queremos ouvir a Tua voz. Me use, Senhor, quando eu aqui começar a explicar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso meio, no nosso coração e na minha mente, na nossa mente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, nós sabemos que algumas situações em nossas vidas podem colocar à prova a nossa fé. Situações essas que tanto poderá fortalecer ou destruir a nossa carreira espiritual. Porque ao longo da nossa caminhada cristã é comum surgirem obstáculos, tribulações, problemas, lutas para nos desanimar e tentar impedir que alcancemos aquilo porque temos lutado. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo. Mas muitas das vezes nós perguntamos: será que eu tenho fé em Deus? Jesus está ocupando o primeiro lugar na minha vida? E baseado nessas duas perguntas, eu elaborei uma mensagem, e ela traz por tema: onde está Jesus? Mas para entendermos melhor o texto lido de João 6,16, nós temos que procurar em todo o contexto o acontecimento anterior ao que acabamos de ler, porque Jesus caminhando ali, pregando a palavra, evangelizando, ali por aquelas aldeias, aquelas pequenas cidades, foi quando ele, em determinado local, ele tinha acabado ali de fazer um grande milagre, a multiplicação dos pães. Está escrito que era 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Para aquela época nós sabemos que era muita gente, até para hoje ainda é muita gente. E com apenas 5 pães e 2 peixinhos fornecidos por um menino, Jesus alimentou ali toda essa multidão. Por quê? Porque o pouco para Jesus é muito, o nada para Jesus é tudo. Tem coisa que aos nossos olhos é impossível, não para Ele, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E toda essa multidão alimentou ali até ficar cheio, até falar: não quero mais. E veja que sobrou ainda 12 balaios, 12 cestos cheios de pedaços. Então Jesus ali mandou que seus discípulos recolhessem o que sobrou, para que nada fosse desperdiçado. Não está escrito, mas será que esses 12 cestos não foi devolvido para aquele menino? Em gratidão, em retribuição pela sua liberalidade, por ele ter doado.
Eu estava pensando aqui, achei interessante que o pastor Salmão falou agora mesmo, quando estava sendo recolhidos os dízimos e as ofertas. É por eu ser tesoureiro da igreja, irmão. Semana passada eu estava lá em casa, contabilizando na mesa, anotando, lançando no computador, na planilha, os dízimos e as ofertas. Foi quando eu me deparei ali com um pequeno envelope de uma criança aqui da igreja. Deve ter mais ou menos uns 8, 9 anos. E quando eu peguei aquele envelope, eu abri, eu olhei, e provavelmente o seu pai ou sua mãe havia lhe dado R$10. E você sabe quanto é o dízimo de R$10. Essa criança, provavelmente, ela foi lá, pegou o cartãozinho, anotou o dízimozinho dela. Eu peguei e falei, meu Deus, abençoa essa criança, Senhor. Abençoa para que essa criança cresça, entendendo o propósito do Evangelho. Porque Deus não está interessado na quantidade, no tanto que você contribui na casa dele, mas sim a sua fidelidade. Porque sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Está escrito assim, irmãos. Aleluias. Então toda aquela multidão ali de barriga cheia, eles começaram ali a cair em si e perceberam que estava diante de um grande milagre. Logo começaram a gritar, a chamar Jesus de rei, nosso rei, viva o rei. Vejamos, João 6, versículo 14 e 15. Que diz assim: vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que o haviam de vir arrebatá-lo para o tornarem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O dia já se declinava, ou seja, já era de tardezinha. Em Mateus 14, 22, está escrito, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. É interessante, irmãos, que após a despedida da multidão, Jesus não foi ao encontro dos discípulos, ele foi orar no monte. Jesus era um exemplo de oração, ninguém orava mais do que Jesus. Nós temos que tomá-lo como exemplo para as nossas vidas. Mas ali logo então ficou de noite, o sol já havia se posto no horizonte, e os temores noturnos logo vieram. Pois os seus discípulos começaram a ficar preocupados e a procurar ali, vendo se Jesus ainda estava lá na praia, vendo se Jesus já estava vindo no barco em direção a eles. Mas enfim, haviam obedecido ao mestre, e com o barco na água eles foram em direção a Betsaida, e depois todos iriam para Cafarnaum, onde Jesus morava, e iriam ali continuar pregando, evangelizando, levando a palavra. Mas os discípulos, preocupados, já começaram a perguntar entre si, onde está Jesus? Onde está Jesus? Quem aqui alguma vez já não fez essa pergunta? A escuridão vem sobre nossa vida, significando nossas lutas, nossas provações, sofrimentos. Oramos, clamamos, mas nada parece estar acontecendo em resposta. Não vemos Jesus, Ele não vem. Parece que a nossa fé está sendo provada, pois tudo parece escuro ao nosso redor. Mas aí lembramos o que Deus disse para Josué, e que também serve para nós hoje: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E quando os discípulos ali desceram para o barco, devem ter pensado que Jesus já viria logo atrás deles, e que Jesus iria pegar um outro barco que estava ali ancorado, mas não, porque Jesus não disse que iria logo atrás deles, mas que eles fossem. Em Isaías 55:8 está escrito, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mas então, irmãos, aquele barco ali com os discípulos deslizava suavemente pelas águas do lago Tiberíades. A lua clareava um pouco. Eles não sabiam, mas um problema maior estava por vir, porque logo escureceu de verdade e um vento forte começou a soprar sobre eles. João 6,17. E entrando no barco, atravessaram o mar
em direção a Cafarnaum. Estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Imagina comigo, irmãos, vento forte, escuridão, sozinho. Assim também não já aconteceu conosco, comigo, com você. Muitas das vezes lá em casa, a nossa oração parece que não passa do teto. Nós vamos dormir pensando em quando acordar, em como viver mais um dia. Momentos difíceis, nós temos a sensação de que estamos lutando só. Mas eu quero te dizer, é nessa hora é que temos a chance de viver uma grande experiência com Deus. Como assim, irmão Milton? Quando nossa fé está sendo provada. Como, por exemplo, quando alguém te xinga, você fica calado. Quando alguém te maltrata, você não retruca. Quando alguém te dá um prejuízo, você sofre o dano. É fácil? Não. Mas Jesus mesmo disse, quando alguém te der um tapa de um lado, vire o outro lado. Quando alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te roubar a sua roupa, dê-lhe também a capa. Mas talvez você pode me perguntar, irmão Milton, você faz assim? Irmãos, eu faço. Nem sempre eu consigo. Mas é importante Deus ver que nós estamos tentando, dentro da nossa miserabilidade. E os discípulos então já estavam mais ou menos 5, 6 quilômetros longe da praia, ou seja, distante de onde Jesus também deveria pegar um barco. Eu imagino o mar agitado, o medo, os gritos pedindo socorro e no momento, ninguém para ajudar. Você já enfrentou situação assim, irmãos? Às vezes nos entristecemos com uma luta, uma dificuldade, um problema com um vizinho. Quem nunca teve? Eu já tive. Ventos fortes, vendavais. Quem sabe a doença na família, um desemprego, um problema conjugal, um filho rebelde, ou quem sabe até mesmo um pecado com o qual nós não estamos conseguindo lidar, mandar embora. Certa feita, o filho de um pastor, chegando na adolescência, sentiu também o desejo de se tornar um pastor. E ele chegou para o seu pai e perguntou: pai, como faço para ser um pastor e cristão, se ainda eu sofro fortes tentações, e muitas vezes eu acabo cedendo, acho que não consigo abandonar o pecado. O pai olhou bem para ele e disse: meu filho, mate ele de fome, porque tudo que não recebe alimento se definha e morre. Mate ele de fome, vire o seu rosto para o outro lado, tape seus ouvidos, refreie sua língua, guarde os seus pés, para você não ir ao encontro do pecado, que tão de perto nos rodeia. Aleluia. Mas está escrito, irmãos, que no meio daquele forte vento, no meio daquele temporal, aqueles discípulos viram Jesus caminhando calmamente sobre as águas. Eles veio na direção deles, mas depois desviou para o lado lateral. Interessante, irmão Djalma, que Jesus não veio em direção aos discípulos, ele não veio em direção ao barco. Por quê? Por quê? Marcos 6,48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Assim também muitas vezes acontece conosco, irmãos. Quando estamos passando por uma provação, oramos, e aí aquela luta passa, mas logo novamente a dificuldade vem sobre nós. É Jesus, irmãos, fazendo como quem vai passar um pouco mais adiante. Mas nós temos que nos acalmar, pois Ele vai voltar, porque nós estamos gravados na palma das suas mãos. Nós não podemos esquecer que os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Talvez Ele está testando a nossa fé, talvez Ele está provando a nossa fé, para ver se nós iremos permanecer fiéis, para ver se nós iremos continuar firmes, lutando, orando, remando. Com certeza Jesus virá ao nosso socorro. Estou me lembrando aqui de uma pequena história. Conta-se de um garoto que estava empinando uma pipa, um papagaio. O tempo estava propício, o vento estava bom, e grandes ventos envolvidos pelas nuvens corriam pelo céu.
O papagaio subiu até ser totalmente envolvido pelas nuvens. E o garoto lá empinando aquela pipa. De repente surgiu um homem e disse: garoto, o que você está fazendo? O garoto falou: estou soltando um papagaio, estou empinando uma pipa. O homem voltou a perguntar: mas você não está vendo o papagaio? Você tem certeza disso? Você está vendo o papagaio? O garoto respondeu: eu não estou vendo, mas de vez em quando eu sinto um puxão. Então eu sei e fico certo de que ele está lá em cima. Assim também é Deus para conosco, irmãos. Talvez você não está vendo Ele agora, mas Ele está lá no seu trono de glória, enquanto você está aqui dentro hoje, buscando pela sua família. Deus está lá no seu trono de glória, cuidando do seu filho, onde ele está nesse momento, enquanto você está aqui ouvindo a palavra. Aleluias. Às vezes ele pode até parecer estar um pouco distante, mas nós podemos senti-lo através da oração, por intermédio do Espírito Santo, e de vez em quando sentimos um puxão para trás. A luta está grande, a linha está esticada, então ele está lá. Aleluias. E os discípulos ficaram ali morrendo de medo, achando que estavam vendo um fantasma. Porque existia naquela época, irmãos, uma lenda, daquele lago ali, o lago de Tiberíades. Todos os barcos que naufragavam ali, aqueles marinheiros, as pessoas que morriam afogadas, o espírito deles ficavam vagando por ali, naquela região. Por isso, está escrito na palavra de Deus, que os discípulos ficaram morrendo de medo, achando que era um espírito, achando que era um fantasma. E então eles começaram a gritar, socorro, socorro, socorro. E Jesus ali, ao ouvir o grito, ao ouvir o clamor dos seus discípulos amados, respondeu também com um grito: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Ou seja, calma, sou eu, fiquem tranquilos. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está te vendo, sinta Ele pelo toque do Espírito Santo, ore, Ele vai ouvir o seu clamor. Não é um fantasma, não é um espírito, não é tempestade que vai colocar medo em você. Jesus está vindo, Ele só fez como quem ia passar um pouco mais adiante. Aleluias. Mas havia ali entre os discípulos, irmãos, um que parecia ser de muita coragem. Pedro, Mateus 14, 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja, irmãos, que coragem. E se não fosse Jesus? Mas ele acreditou, mas ele confiou. E Jesus então lhe disse: vem. Eu não sei que distância Jesus estava deles, mas Pedro imediatamente saiu do barco e começou a caminhar em direção até onde Jesus estava. Eu imagino Jesus ali com a mão esticada, dizendo para ele: vem, Pedro, venha. Assim também Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você: venha, Joãozinho, venha, William, venha, Milton. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor. E Pedro andou, irmãos. Mas nós temos o costume de acusar que Pedro negou a Jesus. Eu e você. Que absurdo. Pedro negar que conhecia Jesus. Irmãos, mas será que naquela situação ali quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, naquele momento eu e você, nós faríamos diferente? Pedro até tentou lutar com uma espada que ele levou ali escondido, e ali ele começou a dar espadada à torta e à direita, até que ele cortou a orelha de Malco. A orelha caiu, ficou só na pelinha ali, irmãos. Ou você acha que Malco estava lá, parado lá, e Pedro chegou e cortou a orelha dele? Não, houve uma luta ali por parte dos discípulos. Lembra que Jesus havia mandado os discípulos comprar espada. Aquele que não tem espada, vende a sua capa e compre uma espada. Um dos discípulos disse: Senhor, nós já temos duas. Jesus disse: basta. Eu até não entendo, irmãos, por que Jesus mandou que os discípulos comprassem ali espada, se iria proibi-los de usar. Mas eu creio que seria para que a orelha de Malco fosse cortada e Jesus fizesse aquele milagre naquela hora, enquanto ele estava sendo preso.
Mas enfim, Jesus foi preso. Sendo amarrado, ele foi levado para a casa do sacerdote Anás. E depois foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E ali ele apanhou, irmãos. E ali ele sofreu. Ali ele levou tapas, chute, pontapés, soco na cabeça, cuspida. A sua barba foi arrancada com as mãos. Isso por minha causa, por sua causa. Para você poder estar aqui hoje, nessa noite, para você ter a certeza da salvação, porque antes disso o nosso futuro era incerto, caminhávamos rumo à perdição eterna. Jesus sofreu isso tudo por mim e por você. Mas mais uma vez a fé de Pedro haveria de ser provada. Todos os discípulos fugiram, Pedro seguiu de longe. E ainda correndo risco, ele entrou ali onde Jesus estava sendo interrogado. Imagine comigo, corajoso. Se és tu mesmo, mande que eu vá a teu encontro por cima das águas. E Jesus disse, Pedro, se Jesus disse, irmãos, vá. E então Pedro, ali com um olhar fixo em Jesus, ele caminhou. Eu não sei quantos passos ele deu, se foi 10, se foi 20. O fato é que ele caminhou por cima das águas. E enquanto ele manteve os seus olhos fixos ali em Jesus, ele caminhou. Mas está escrito que as fortes ondas batiam em seus pés, e ele teve medo, e com isso ele começou a afundar, com isso ele começou a naufragar. Eu quero dizer para você nessa noite, enquanto seus olhos estiverem fixos em Jesus, você não afunda. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você caminha, nada vai te deter. Não olhe para baixo, não olhe de lado. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Siga em frente olhando para Jesus, pregando a palavra, evangelizando. Mas aquelas fortes ondas ali, irmão, aquelas ondas, elas significam ali as lutas que vêm sobre nós, essas lutas que vêm para nos abater, vêm para nos destruir a nossa fé, que pode ser uma inimizade com uma pessoa, uma mágoa, até mesmo com um familiar, uma enfermidade, uma doença, um desânimo. Mas o que eu observo aqui nesse texto, irmãos, que eu acho interessante, Pedro começou a afundar, mas ele não gritou e não pediu ajuda para os seus amigos que estavam no barco. Ele gritou por Jesus. Jesus estava ali, assim como ele está aqui nessa noite. Aleluias. Mateus 14, 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ou seja, Senhor, socorre-me. Pedro era pescador, irmãos, e ele sabia nadar. No mínimo ele poderia ficar boiando por ali, até vir um socorro. Ele poderia ter gritado para João ou para Tiago, para lançar-lhe uma corda, ou até mesmo o remo, para ele subir para dentro do barco. Novamente, não. Ele gritou pedindo ajuda para aquele que ele sabia que poderia lhe salvar, Jesus. E tomando como exemplo para nós, Deus não olha o quanto somos fracos, mas sim se nós confiamos nele ou não. E quando nossa fé está sendo provada, nós temos que parar de ficar buscando ajuda em quem não pode nos dar, em quem não pode nos ajudar. Então Jesus, ao ouvir o pedido de socorro do seu corajoso e querido discípulo, Jesus foi logo ao seu encontro e o segurou pela mão e o levantou. Talvez você está aqui dentro hoje, nessa noite, e está prestes a se afundar em uma dívida. Talvez você está aqui dentro nessa noite, está prestes a se afundar em um pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus também quer te segurar pela sua mão e te levantar e entrar para dentro do seu barco com você. Aleluias. Marcos 6, 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. É importante observar, irmãos, que o vento e o mar se acalmou somente depois que Jesus entrou para dentro do barco com Pedro. E o barco que tem Jesus, ele não afunda,
Você não vai perecer porque Jesus está contigo. Jesus está comigo. Jesus está conosco, aleluias. Eu posso que quase visualizar, irmãos, ali naquela tempestade, aquela penumbra, Jesus caminhando por cima das águas. Eu vejo ali o desespero e o assombro no rosto dele. Socorro, socorro, nós vamos morrer. Tiago. Eles achavam que era um espírito, achavam que era um fantasma. Então Jesus, percebendo ali o medo deles, gritou-lhes: não tenham medo, sou eu, calma. Às vezes nós fraquejamos, às vezes nós vacilamos um pouco na fé, como Pedro, e às vezes nós até acusamos. Pedro teve medo, Pedro não teve fé, e por isso afundou. Irmão, deixa de bobagem. E nós, e eu e você, será que nós completaríamos o percurso? Será que nós chegaríamos até onde Jesus estava? Não, 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 não. Afundaríamos também. Olhamos para as lutas, as contas a pagar, o aluguel que está vencendo, o gás que acabou, o desemprego batendo a nossa porta, a compra do mês. Quem não já passou por isso? Eu já. E assim como Pedro, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós também vamos para o fundo. As ondas, os problemas vão querer nos causar medo. Mas se Jesus disse, vem, nós temos que confiar e caminhar, olhando para Ele. Eu fico pensando, irmãos, por que Pedro era mais cobrado do que os outros discípulos? Porque Jesus sabia do potencial dele. Ele seria mais tarde um grande evangelista, um presbítero. Impetuoso, rude, precipitado no agir, talvez ele nem sabia ler, e ainda assim Jesus cobrava mais dele. Eu quero te dizer, não se preocupe, irmão, se a sua luta está parecendo ser grande, não se preocupe se está parecendo que você está sendo mais cobrado, é porque Jesus sabe do seu potencial. Mas Pedro era mais cobrado. Você já parou para pensar nisso? Você já leu? Lá no jardim do Getsemane, Jesus havia deixado os seus discípulos ao pé do monte, levou consigo um pouco mais para cima, Pedro, Tiago e João, pediu que eles o ajudassem em oração, afastou-se deles à distância de um tiro de pedra, e pôs-se a orar. Em dado momento, Jesus começou a angustiar-se de tristeza, de angústia, até a alma. Imagina o que é isso, irmãos. Então ele começou a suar, e o seu suor se transformou em gotas de sangue que escorriam até o chão, e Jesus, como que em desespero, ele orava, Pai, afasta de mim este cálice, Pai, afasta de mim esta hora, e Deus não lhe respondia nada. E como Deus não lhe respondia nada, Jesus disse, faça a tua vontade. E devido ali ao cansaço e à tristeza, os discípulos logo dormiram. E quando Jesus chegou ali e os achou adormecidos, falou, Mateus 26, 40. E voltando para o barco, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudesse velar comigo? Porque Jesus cobrou de Pedro e não de Tiago e João? Porque Pedro era mais custoso. A natureza dele era impulsiva. Por isso Jesus lhe dava um pouco mais de atenção. Porque Pedro estava sendo preparado para no futuro ser um grande evangelista, um presbítero. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Mais para frente, 5.000 almas. Irmãos, eu passo o ano inteiro tentando ganhar uma única almazinha para o Senhor. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Imagina o que é isso, irmão. Aleluias. E entrando no barco, o mar se acalmou. Agora aquele barquinho ele deslizava suavemente, tranquilamente no lago, rumo a Betsaida, lugar onde Pedro morava, mais ou menos 9 quilômetros, distante de Cafarnaum, onde Jesus também morava. Mas no outro dia, bem cedinho, o povo que havia presenciado aquela maravilhosa multiplicação dos pães, correram até a praia onde ficavam ali os barcos e ficaram procurando Jesus por ali. E dizendo, onde está Jesus?
Porque aquele povo viu que tinha 2 barcos, os discípulos foram em um. Então eles imaginaram, então logo Jesus vai pegar esse barco e vai. Mas quando eles chegaram no outro dia cedo, eles viram o barquinho ali, Jesus não foi. Onde ele está? Onde ele está? Onde está Jesus? João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Então, irmãos, eu imagino eles perguntando entre si, por que esse barquinho ainda está aqui? Onde está Jesus? Ele não foi? A pergunta que fica, onde está Jesus na sua vida? Onde está Jesus na minha vida? Será que ele está no primeiro barco? Ou nós estamos procurando ele no segundo barco? Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se Jesus estiver no nosso barco, tenha certeza que não há tempestade que possa nos botar medo. Porque o barco que tem Jesus não afunda. O lar que tem Jesus não desmorona. Aleluias! O que nós podemos aprender aqui nessa noite? Você nunca estará sozinho. O vento forte assoprava sobre o barco, mas Jesus estava vendo. A intenção de Jesus, irmãos, eu acho que era ensinar uma lição de fé aos seus discípulos. Queria pôr a fé deles à prova. Pedro passou raspando com 60. Igual eu quando eu estudava, só passava de fininho. Mas depois Pedro atingiu nota máxima, 10. Mas quantos de nós aqui nessa noite pode dizer como Pedro, Senhor, salva-me. Senhor, salva meu negócio. Senhor, salva meu comércio, meu escritório, minha loja, meu emprego. Senhor, salva minha família. Senhor, salva meu filho. Você quer ser aprovado? Você quer ser aprovada? Obedeça a palavra. Esse é o dever de todo cristão. Mas você tem que entender, irmãos, mesmo quando nós obedecemos a palavra, mesmo assim nós estamos sujeitos a enfrentar tempestade que vem para nos testar, que vem para provar a nossa fé. Obedecer a palavra não dá garantia de apenas ventos favoráveis em nossas vidas, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que aconteceu com aqueles discípulos naquela noite, talvez esteja acontecendo com você hoje. Tribulação, vendaval, ventos desfavoráveis, mas o que você tem que entender, e eu também, não importa o que aconteça, Jesus sempre estará no controle. Aleluia. Eu já estou terminando, irmão. A pergunta que eu gostaria de fazer, como anda a sua vida com Deus? Onde Jesus está na sua vida? Aquele povo entraram em seus barcos e procuraram Jesus e o achou, ainda que do outro lado do mar. Deixaram algo para trás. O que você tem que deixar para trás para poder encontrar Jesus? Talvez você está aqui dentro hoje e está atravessando um forte temporal de lutas. Que tal clamar por Jesus como fez Pedro? Senhor, salva-me. Deixe Jesus entrar e ter o controle do seu barco, da sua família, da sua vida. Eu pergunto, qual prioridade você tem dado para Jesus na sua vida? Talvez você está aqui dentro hoje e está passando por um mar de tribulação, mas também pode ser porque você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Mas se hoje, se agora você quiser, se você ainda não fez isso, se hoje, agora você quiser entregar a sua vida a Jesus Cristo, vem aqui na frente, vamos orar por você. Se tiver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo e hoje quiser, vem aqui na frente. Seu nome será escrito no céu, no livro da vida. Lembre-se, só vai entrar no céu quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Você vai fazer parte dessa igreja. Você vai fazer parte do corpo de Cristo. Venha ser uma das 99. Mas também pode ser que tenha alguém aqui que está
desviado, afastado dos caminhos santos do Senhor, e que após ouvir essa mensagem, em algum momento ela possa ter tocado o seu coração. Se hoje, se agora você quiser voltar para os braços do Senhor, vem aqui na frente, vamos orar por você. O livro está cheio de linhas, irmãos. Como está me lembrando aqui o meu amigo Fabrício. Está esperando o seu nome ser escrito ali em uma daquelas linhas. Se hoje tiver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, essa é a oportunidade. E como eu não quero estender muito, eu quero agradecer ao pastor Salmão por essa oportunidade que ele me deu. E espero que breve eu possa estar aqui falando sobre outro texto das Sagradas Escrituras. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo.